paz, meus amados, que alegria dessa igreja cheia. Oi, irmão João, está tudo aglomerado aí? A cara esquerda aí está aglomerado, não está não? Oi, gente, vamos espalhando aí, gente. Tem lugar na frente. Vamos voltar. Aí, deixa eu ver se está todo mundo separado. Separado assim. Família pode ficar junto. Aí, glória a Deus. Amém, igreja? Hoje nós vamos finalizar essa série de mensagens, ser igreja. E para o mês de março, eu estou com o meu coração, porque você tem, graças a Deus, uma igreja, né? Cheia de pregadores, de dons, de talento. Então nós vamos fazer uma escala para o mês de março. Isso mesmo. O primeiro domingo, eu vou fazer a abertura, vamos ter a ceia. E a partir daí, conversei com o Emicilio, com algumas pessoas aí, nós vamos fazer algumas escalas. Porque eu fiquei sabendo que tem grandes pregadores aí, escondidos por aí. Então, aí vocês vão passando o nome, vão falando se tem, entendeu? Para a gente ir escalando. Essa moça que vem, nós vamos escalar ela, ó, que está olhando assim para baixo, escondendo, porque sabendo que ela prega demais. Quem mais que volta falou, passou uma lista aí. Então nós vamos recitar isso aí, né, Eduardo? Não? Você não é crente, não? Então você vai cantar uma pregação aqui para nós, cantar uma Bíblia. Não é isso? Não é preguiça do pastor, não, viu? Eu quero que vocês entendam que pregar aqui em cima é o mínimo que o pastor faz. E nem tão bem assim. Amém? Irmãos, vamos tomar a Bíblia em nossas mãos. E vamos ler a parábola do bom samaritano. Vamos ver uma exegese dessa palavra. Hoje na escola bíblica nós falamos sobre tradição e tradicionalismo. Ó, pode confundir, eu vou acostumar com esses mistérios. Nós falamos sobre tradição e tradicionalismo. Nós trouxemos algumas tradições históricas brasileiras e depois aplicamos isso aí à igreja. E vimos que nós somos uma igreja tradicional. Aquela tradição que os apóstolos aprenderam com o Senhor Jesus e passaram para os pais da fé, nós ainda fazemos. Jesus curava, ensinou os apóstolos, deu poder para curar, nós também, porque o Deus é o mesmo. Então a tradição é a mesma. O que nós não temos e não podemos é o tradicionalismo. Amém? Aí se você for com dúvida, vem para a escola. Nós vamos fazer escala também para a escola, porque tem professores bons aí, professores bacanas que vai nos passar grandes ensinamentos da parte do Senhor. Acharam, irmãos? Eu não falei ali. Não, eu não falei o livro, mas assim, eu falei que é a parábola do bom samaritano. Eu acho que é na Bíblia. Opa, alguém falou Lucas 10 aí. Opa! Então, tá aí, irmãos. Lucas 10, 25. Obrigado, viu? Uma parábola que todos já conhecem, uma parábola, né? Eu tenho que dar um recado. Irmãos, tem uma lista que era que eu esqueci de trazer. Quem está chegando agora, quem está retornando, é a ficha de membro. Você vai pôr seus dados lá, para poder membrar a igreja. Qualquer dúvida que você tiver, pode vir perguntar no Felipe. Ele vai esclarecer. Mas é interessante que vocês tenham um cadastro certinho para participar, né, das reuniões ordinárias, das votações, para se ingressar na igreja. E provavelmente na próxima reunião nós vamos fazer algumas mudanças. Tem irmãos que devem ser desligados, né? Felipe vai me passar essa lista aí. Mas você vai lá, preenche a lista de membro
e venha fazer parte dessa igreja, na lista de membros, coloca lá atrás assim, ó, meu dom é, sei lá, tocar violão, para eu ficar sabendo o que vocês fazem, é orar, o que mais? Olha os dons aí, gente, é pregar, é evangelismo, professor, ou se você não tem, mas quer ter, eu quero, aí você coloca tocar a bateria, ajudar na limpeza da igreja, meu dom é de dizimista e ofertante. Amém? Coloca lá no fundo da sua lista de ingressos, para nós sabermos o que você, porque senão eu fico aqui, eu não sei. Aí tem gente que tem um dom, eu não sei, então não põe para fazer as coisas, eu não sei. Então agora eu vou saber e vou falar, então esse varão fica ali quietinho lá daquela moça, ele tem esse dom aqui, esse mistério aqui, vamos usar a igreja para a gente crescer. Então é interessante que vocês coloquem, não tem vergonha não, viu? Bota lá, eu sou profeta, eu sou, coloca o que você é, o que você quer ser, o que você está buscando de Deus. Vamos poder, a partir daí, né, iniciar os trabalhos. Procura Felipe, não sai daqui, não deixe de procurar Felipe. Felipe poucas vezes está aqui à noite, por causa do trabalho dele. Agora é a hora. Viu, João? Não deixa ele fugir não, viu, João? Ele pega as gatas de som, segura ele aí, então vocês vão procurar ele. Lucas 10, 25. O título da parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ama o teu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e verá. Mas ele querendo se justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E em resposta disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando viu, teve piedade dele, aproximou, enfaixou-lhe as feridas, derramando nele vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e dormiu. No dia seguinte, deu 2 denários aos hospedeiros e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei por todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo para os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, abre nossa mente e nosso coração. O Senhor tem nos falado desde a EBD, através dos louvores, e falar de volta do Pai, através da tua palavra para a igreja, para que possamos crescer em entendimento e sabedoria, e fazer, meu Pai, mudança em nossas vidas, e mudar a vida do nosso próximo, meu Pai, e trazer de novo mudança de vida e salvação, meu Pai, para essa comunidade. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos a parábola do bom samaritano, nós pensamos em caridade. E quase todas as pregações que eu ouvi na pesquisa dessa mensagem eram falando assim: assim como o bom samaritano ajudou aquele homem cair na beira do caminho, ajude também as pessoas que precisam. Eu também ouvi mensagem assim: assim como aquele bom samaritano ajudou aquele homem caído, ferido, quase morto na beira do caminho, eu não sei como você está essa noite, mas o bom samaritano vai vir e vai cuidar de você. Ótimo, boa mensagem. Mas a exegese principal desse texto não é tão somente caridade, e sim salvação. Porque o texto já inicia assim, ó:
certa ocasião, um perito na lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou: o que fazer para ter a vida eterna? O que eu faço para ser salvo? Vocês já se questionaram o que fazer para ser salvo? O que eu faço para ser salvo? E o perito da lei iniciou isso aí. Aí Jesus, sabendo que ele era um perito da lei, e querendo mostrar para ele que a lei não salva ninguém, falou: o que a lei diz? E ele, de dó, porque era um perito da lei, seja perito também na lei do Senhor, irmão. Não precisa de Bíblia mais não, viu? Vocês vão decorar tudo isso aqui em casa, igual o dia ali. Falou: Senhor, amará por Deus, amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ama a seu próximo a si mesmo. Aí Jesus respondeu corretamente: de lei você entende, de lei você está entendido. Faça isso e viverá. Só que ele viu que estava faltando alguma coisa. Ele não se sentiu justificado, ele ainda não se sentiu salvo. Ele citou a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Aí Jesus: não, ótimo, de lei você entende, faça isso e será salvo. Mas lei salva alguém? Nós falamos aqui na escola bíblica hoje que nem tudo que é legal é moral. Tem coisas que é legal e é imoral, como também tem coisa que é ilegal e nem é tão imoral assim. Quando eu falo legal ou ilegal, se trata de estar ou não na lei. E moral é um conjunto de valores de certo povo. Os cristãos têm a sua moral, têm os seus costumes, e é uma moral cristã. E nem sempre a lei vai estar de acordo com a moral cristã. Quando eu falo lei, é as leis seculares. Amém? Então ele ainda se sentia querendo se justificar, perguntou: então quem é meu próximo? Porque assim eu vou lá, uso de caridade com ele e estou salvo. Aí Jesus veio contar uma parábola, que é a parábola do bom samaritano. Havia um homem passando por uma estrada perigosa e foi açoitado, e foi agredido, e foi roubado, e deixou lá quase morto. E veio passando um sacerdote, e o sacerdote passou de largo. E eu perguntei na EBD hoje: por que o sacerdote passou de largo? Por que o sacerdote não chegou perto ou não ajudou? Talvez porque o sacerdote era fiel à lei do Senhor Deus. Mas como assim? Se ele é fiel à lei, ele tem que ajudar o próximo, amar o próximo. Mas a lei também diz, e se você tiver à disposição, abre Levítico 21:11. Não. Agora vocês foram abrir. Levítico 21:11. Não entrará onde houver cadáver, não se tornará impuro, nem mesmo por causa do seu pai ou da sua mãe. E do 21 até o 22 está cheio de leis que o Senhor passou para Moisés para passar para os sacerdotes. Então, se aquele sacerdote encostasse naquele homem que estava quase morto, ele ia se contaminar. E ele contaminado, como que ele ia vir prestar sacrifício no templo para o Senhor? Porque para prestar um sacrifício a Deus, não poderia estar contaminado com sangue, não poderia tocar em cadáver, tem que estar puro. Então, por obedecer a Deus, a lei de Deus, ele pecou. Mas numa situação dessa, a lei diz para amar o próximo, da mesma forma que a lei manda os sacerdotes não se contaminarem. É por isso que não tem como ser salvo pela lei. É por isso que precisou que Jesus viesse e cumprisse a lei. Então, quando o dono lá falou assim: o que eu faço para herdar a vida eterna? Sabe qual é a resposta? Se você tiver essa mesma dúvida,
Pastor, o que eu faço para herdar? Você não faz nada. Porque você não pode fazer nada. Porque nada que você fizer é o suficiente para você herdar o bebê. Se você tivesse condições de se salvar, não precisaria de um Salvador, você mesmo se virar nos livros. Está compreendendo? Nesse sentido, o sacerdote, para não pecar contra a lei do Senhor, passou de lado. Fez uma coisa legal dentro da lei e imoral. Porque como você vê uma pessoa necessitando, quase morre, e não vai de boa. Ah, mas se eu me contaminar, eu não posso prestar sacrifício. E Deus não está querendo sacrifício. Ele quer obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Sacrificação não traz salvação. Sacrificação trouxe salvação. Mas sacrificar não traz mais salvação. Porque o sacrifício já foi feito, já morreu e já está pronto. Agora é só aceitar e está salvo. No mesmo lugar veio passando o levita. O levita ainda chegou mais perto e até olhou. Provavelmente viu o que o sacerdote fez e também fez a mesma coisa. Aí o relato conta que veio o bom samaritano. Presta atenção no sentido samaritano. Havia uma guerra, havia uma diferença social, uma diferença cultural, uma diferença religiosa entre judeus e samaritanos. Um não ia com o outro. Há muitos anos eles tinham uma diferença. E um não gostava do outro. Passava até longe. Eu não tenho nenhum exemplo para mostrar aqui as diferenças que ele tinha uns com os outros. Então, o Senhor Jesus falou assim: havia descendo um bom samaritano, que viu aquele homem e se compadeceu dele. E curou, e tratou, e levou para uma hospedaria, e deixou lá e falou assim: ó, cuida dele para eu voltar, eu pago o restante. Por causa da lei, aquele sacerdote, aquele levita, deixou de amar o próximo. Isso aí, o professor Mário Sérgio Portela, conhece? Aquele babulão. Ele ensina que, no que se diz moral e ética, tem um conjunto de valores e princípios que didaticamente ele fala que é quero, devo e posso. Que é bacana você aplicar isso na vida do mundo. Ele fala: quando você aplica o quero, devo e posso, você está exercendo aí sua moral, sua ética. Porque tem coisa que eu quero, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não posso. E tem coisa que eu posso, mas não quero. Bacana, né? Eu aprendi isso de outra forma. Eu aprendi isso lá em 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são listas. E tem coisa que não é lista, mas não era lista aquele sacerdote, não era lista aquele sacerdote se contaminar, mas convia ajudar o próximo. Então, esse tradicionalismo dentro da igreja acaba matando a fé da igreja. Esse tradicionalismo de só pode fazer isso, depois fazer aquilo, porque senão vai acontecer isso. Nós temos uma tradição, e a nossa tradição é uma fé viva daqueles que já morreram. Enquanto o tradicionalismo é uma fé morta daqueles que vivem. A tradição é uma fé viva daqueles que já morreram. Os apóstolos já morreram. Os pais da fé já morreram. Os primeiros pais da igreja já morreram. E a fé deles era no Senhor Jesus. E as obras dele eram do Espírito Santo, do Senhor Jesus. E essa fé vive em nós até hoje. Mas o contrário disso é a nossa fé nessas pessoas. Eu até falei não sei o que eu falei. Quando você quer chuva, para quem que você pede? Eu peço para Deus. Isso é uma tradição. Jogar o joelho no chão e pedir a Deus as coisas direto, sem intercessão. E tradicionalismo é pedir São Pedro. Você tira a fé de quem realmente tem para colocar em algo no meio do caminho. Ah, e quando eu preciso de resolver meus problemas das causas impossíveis? Quem que você pede quando você quer resolver um problema de causa impossível? Deus. Isso é tradição da fé dos apóstolos. E o que é tradicionalismo? Eu vou ser despedido, o santo das causas impossíveis. No dia direto. Talvez o Santo Expedito tivesse realmente uma fé em Deus, mas a fé nele já é complicada. Tradicionalismo.
Eu estou dando exemplo aqui, mas a igreja também, cristã, evangélica, batista, cai nisso aí. Porque nós estamos vivendo algo como, lembra bem, templocentrismo? Templocentrismo. Onde o centro da adoração é o templo. Ó, não pode subir aqui em cima do descalço, não. Não pode subir aqui de chinelão, porque é santo. Isso é um templo, é uma imagem de tijolo e de cimento, que não difere de nada de uma imagem de barro. Templocentrismo. O que é para adorar a Deus, está adorando coisas ao redor, está adorando paredes, está adorando cultos. Templocentrismo. Está adorando imagens. Quando eu falo imagens, eu não estou falando tão somente do catolicismo romano. Não. Eu conheço pessoas que adoram imagem de aço. Não é o Superman, não. É aquele carro importado. Sabe de onde que vem o material para fabricar o carro? Minério, de ferro, de aço, que vem da terra, do mesmo jeito que vem as imagens de barro, da mesma forma que vem esse templo aqui. Então não tem diferença nenhuma adorar esse templo, adorar uma imagem de barro, adorar um carro, ou uma moto, ou uma bicicleta. Isso é tradicionalismo, porque a tradição ensina a adorar somente teu Deus. Ou então, depois de um certo tempo, nós até passamos disso aí e entendemos que isso aqui é só parede. E que se der um terremoto, isso aqui cair, a igreja junto debaixo do pé de manga e continua a adoração, porque o templo do Espírito Santo não é essas paredes, porque ele não habita em tendas feitas por mãos, ele habita em tendas feitas pelas mãos de Deus. E quem foi feito pelas mãos de Deus? Nós. Então, quem o Espírito Santo habita? Em nós. E quem deve ser a adoração? Em Deus. Mas aí nós entramos em um outro problema. Antropocentrismo. Obrigado. Tenho dificuldade de ler, falar e escrever. Eu pedi ajuda ao professor. Toda vez que você me vê errado, você me corrige. Eu já mandou uma lista de correção. Então você errou isso. Eu pensei que eu estava ruim. Estava ruim, estou ruim. Mas estou aprendendo. O que é o antropocentrismo? Aquela adoração que era da imagem de barro, da imagem de aço, da imagem de cimento, passa a ser adoração na pessoa, no homem. E ele pastor ali é bravo, a história é bravo, eu vou lá, eu vou ser abençoado. Hoje quem vai pregar é o reverendo, não sei. Não mudou nada na idolatria. Sabe por quê? A Bíblia fala que Deus nos fez aonde? No pó, a imagem de barro, o lugar, essas paredes e o nosso corpo, veio tudo do mesmo lugar. Na verdade, vamos resumir o assunto aqui. O Senhor Deus criou os céus e a terra. Do nada Ele criou os céus e a terra. E tudo que o homem cria é a partir disso aí. Aliás, o homem não criou nada, só transforma as coisas. Tem alguém que falou isso. Tem alguém que falou isso. Nada se faz, se cria, tudo se transforma. É verdade. Deus do nada disse: haja. E ela apareceu na terra, apareceu no homem. Tudo que existe hoje foi de alguma coisa que já existe e que ele veio transformando. Então, para que adorar a transformação, se nós podemos adorar diretamente o Criador de todas as coisas? Talvez foi por isso que Paulo falou: não formeis, nesse mundo, vai se transformar. E voltando aqui para o bom samaritano, o sacerdote estava todo errado, passou de lá. O tradicionalismo não permitiu que ele ajudasse o próximo. E não vai muito longe, não, talvez nós passamos por isso. Quando nós recordamos a gravidez da Virgem Maria, não é pecado com a Virgem Maria, não, porque realmente ela era Virgem mesmo. Quando ela estava grávida do Senhor Jesus, a história conta que ela grávida com José, caçando um lugar, caçando uma estalagem. E o bom samaritano levou aquele moço para uma estalagem. Mas Maria não conseguiu levar o Senhor Jesus para a estalagem, porque ninguém abriu as portas. E ela procurou, quando não achou, José levou Maria para poder dar a luz do mundo, de uma manjedoura, um lugar bem humilde e simples. Talvez você esteja pensando assim: que povo ruim, né? Como que você vê uma mulher grávida passando, talvez sentindo as dores do parto,
As mulheres costumam falar que o homem não sabe o que é dor de parto, o homem sabe sim o que é dor de parto. Pior do que sentir dor de parto é ver a mulher sentir dor de parto, você desesperar e não saber o que você faz da vida. Você está sentindo a dor do parto, está sentindo a dor do desespero, e ela olha para você, a pessoa, não sei se vocês passaram por isso, eu passei, e eu calma dando, e ela apertando, até que o médico falou assim, vai nascer não, vai ser cesárea, não adiantou nada, porque a dor é pior ainda, porque o que seria só aquele momento, fica 40 e alguns dias, andando todo entrevado, depois fala que não ama, tive que dar banho, eu sou marido, né? Pois é, a mesma coisa aconteceu com o marido, ninguém abriu as portas. Mas que povo, talvez você, né? Se fosse na porta da minha casa, eu abriria a porta e não daria nada. Quantas vezes o Senhor Jesus tem batido na porta do seu coração, pedindo para entrar e você me disse, né? Quantas vezes o Senhor Jesus, estou à porta, deixa-me entrar, cear contigo e sempre aí ficar. No teu coração, o que você faz? Fecha o coração, aqui não, e ela tem que nascer em outro lugar. Não está diferente, da mesma coisa. E até que samaritano, os judeus chamaram Jesus, como se para Jesus samaritano fosse algo ruim, mas para os judeus seria a mesma coisa que eu chegar e falar, seu atleticano. Se ele for atleticano, não é uma ofensa, né? Mas se me chamar de atleticano, não está ofendido, porque eu sou cruzeirense. E os judeus me chamavam às vezes de samaritano, no sentido de tentar humilhar. Quem é meu próximo para eu ser salvo? Aquele doutor da lei estava precisando tanto de uma salvação que ele não conseguiu nem pronunciar o nome do samaritano. Se eu perguntasse quem foi o próximo daquele homem, todo mundo fala, o bom samaritano. Ele não teve nem coragem, nem condições de a árvore é tão grande, nós não conseguimos nem falar o nome. Ele falou aquele que agiu de compaixão com ele. A raiz da amargura nos impede até de chamar o nome, até de falar o nome da pessoa. E aí onde que vai estar o amor ao próximo com otimismo? De vez em quando o marido e a esposa ficam bem brigados, na casa não tem isso não. A gente usa um canal de comunicação. Canal de comunicação filho, né? Ó, Júlio, fala com sua mãe lá, não vai esquentar. Não, papai falou, não vai esquentar, Júlio. Vou falar com ela que ele tem muito esquenta. Quer dizer, ela é um canal de comunicação, agora nem precisa, né? No caso, quem é no próximo? Ele não teve nem como falar com o Bolsonaro. Aquele homem precisava realmente de uma ajuda. Então, a mensagem exegética principal desse texto, eu quero que vocês entendam, eu vou resumir para a gente acabar, para vocês embora entenderem. Não é tão somente caridade. Não é tão somente caridade. O samaritano, nessa parábola, representa o próprio Senhor Jesus. O sacerdote e o levita simbolizam a lei. Presta atenção. Nós estávamos à beira do caminho, quase morto. Quase morto. Satanás veio, nos pegou, tirou nossas roupas, que é nos envergonhar, nos humilhou, nos roubou e nos deixou cair na onde? À beira do caminho. Tem um mistério, porque poderia ser no caminho, né? Mas vocês lembram da parábola da semente do semeador? A semente que cai à beira do caminho, a semente que cai à beira do caminho, ela não prospera, ela não cresce, porque a beira do caminho não é o suficiente. E talvez, aí eu estou pregando e tem as mensagens, pregações, e os estudos bíblicos, louvores, que são a semente que é jogada nos corações, que é a terra é o coração de vocês, e a semente cai à beira do caminho, porque você está pensando que amanhã, segunda-feira de manhã, tem que acordar 5 horas e está chovendo, e a semente está caindo à beira do caminho. Eu já falei que o caminho é o Senhor Jesus, e ficar na beira não tem jeito, à beira do diabo.
Então aquele homem, nós estávamos caindo à beira do caminho, porque o salteador, aquele que veio matar, roubar e destruir, nos pegou, nos envergonhou e nos deixou jogar lá. A lei passou e não foi o suficiente, representado pelo sacerdote e pelo levita. Mas aí veio alguém, um bom samaritano, humilhado, e isso, aquele que nós não damos nada por ele, porque o samaritano era aquele povo às margens da sociedade. Quantas vezes nós negligenciamos o Senhor Jesus? Quantas vezes nós queremos fazer pelas nossas forças e desprezamos Ele? Quantas vezes nós queremos resolver o problema de nós mesmos? E quando não tem jeito, quando não conseguimos mais, oh Deus, me ajuda. Ele tem que ser o primeiro, não a última opção. Aí o Senhor Jesus veio, nos pegou e jogou vinho. O que o vinho representa? Nós aprendemos aqui na escola bíblica. Na ceia, o vinho é o sangue, e derramou o sangue em nossas feridas, e derramou o óleo em nossas cavalgaduras, e nos levou para onde? Para a estalagem. Sabe o que significa estalagem? Sabe qual é a representação de estalagem nessa parábola? A igreja. Aí ele te pegou caído, quase morto por Satanás, e te trouxe para a igreja. Deixa eu te falar, quando você vai para um hotel, não sei se você já for, para uma pousada, para uma estalagem, você não escolhe as pessoas que vai estar do lado do seu quarto, não. Talvez você saia de manhã, vai tomar um café, e tem uma pessoa que você não gosta lá na estalagem, quando vocês estão passeando. A igreja é a mesma coisa. Você não tem que escolher quem vai estar aqui, não. O Senhor Jesus te trouxe para cá e falou assim: pastor, cuida dele. Deixou quantas moedas? 2 denários. Sabe o que significa 2 denários? O trabalho de 2 dias. Irmão, isso é forte. O trabalho de 2 dias. E falou assim: ó, quando eu voltar, se gastar mais, eu pago. 2 dias é pouco tempo. Já está voltando. Já passou os 2 dias. A qualquer hora o bom samaritano está voltando. Vai falar assim: missionário Catarina, foi difícil? Chorou? Foi humilhado? Foi ingratidão? Teve. Depois que você curou, eles tentaram te machucar? Sim. Isso vale para mim, vale para você também. Isso vale para a liderança da igreja. E depois quis voltar lá para a beira do caminho, quis. Mas e aí, eu não deixei, porque você falou: cuida dele. Não se preocupa não, que eu falei que eu ia restituir se você gastasse mais. E essa é a promessa do Senhor: cuida dele. Cuida dele, porque se esses 2 denários não for o suficiente, quando eu voltar, eu pagarei o restante. Não desista do seu ministério não, está difícil, está dolorido, está. Não desista, porque a ordem do Senhor foi: cuida dele. Não sei se você já cuidou da ferida de alguém, ela está tão machucada, tão ferida, que quando você leva a mão para tratar, para cuidar, a reação dela é se defender. E talvez nessa defensiva acaba nos atacando. Quando você vai, um cachorro que apanha muito, você vai cuidar dele, você já chega perto dele, ele já esconde, ele já te ataca, para se proteger de tanto que apanhou. Talvez quando o Senhor Jesus traz alguém do mundo para cá, que está ferido, que o diabo brincou e abusou dele, quando nós vamos cuidar dele, ele já se defende nos atacando porque está com medo. Não deixa isso machucar seu coração, não, cuida dele. O Senhor Jesus está voltando, ele deixou o suficiente só para 2 dias, e falou: quando eu voltar, eu pago o restante se precisar. Ele está voltando. Jesus vai voltar logo. Jesus vai nos indenizar, igreja. Aleluia. Imagine só a situação. Eu já passei por isso. Aí o Senhor Jesus traz aquele homem até a igreja, levou aquele homem até a estalagem. E aquele homem é cuidado e tratado pelo dono da estalagem. Você é cuidado e tratado pelo pastor. Quando você fica bem, quando você já está forte, que você olha para o lado, olha o sacerdote que passou de lado. Do outro lado, olha o levita que nem olhou para você. Igreja é assim. Igreja, você vai olhar para a sua direita, tem aquela pessoa que você precisou, chorou,
estava desesperado e ela passou de lado. Como também, se você vai olhar para o levita, que até viu os seus problemas e fez a mesma coisa que o sacerdote. É por isso que eu falo, tem uma diferença de tradição para tradicionalismo. O Senhor Jesus, Ele não vai te deixar morrer à beira do caminho. Por isso que Ele te trouxe para cá. E aqui, a estalagem, não tem como você escolher quem vai vir e quem não vai. Quando você estava acamado, você podia escolher quem ia ficar do seu lado. E se o SAMU trouxesse um traficante e colocasse do seu lado lá? E se o SAMU trouxesse aquele vizinho que fala mal do senhor e colocasse do outro lado? Você ia escolher? Não ia. Não tem como você escolher. O irmão não vai estar do seu lado salvo, não. Aquele doutor da lei queria escolher quem ele queria amar. E Jesus falou: amar os vossos inimigos. Porque amar os amigos é tranquilo, né? E amar os inimigos. O samaritano representa Jesus, a hospedaria representa a igreja, o homem caído à beira do caminho representa aquele doutor da lei e representa cada um de nós. O dono da hospedaria representa o pastor. As 2 moedas, os 2 denários para 2 dias de trabalho, significa os gastos do pastor. Quando eu falo pastor, é a liderança que ele cuida também. É o gasto que aquele pastor vai ter com você. Não estou falando de financeiro, não estou falando de desgaste emocional. Eu falo, irmãos, você tem que estar tão firme, porque você escuta dores de todas as pessoas. Se você não estiver firme, é capaz de você adoecer também, se você não estiver firme em Senhor Jesus Cristo. É igual a história que eu contei no livro de João Billy que eu leio, que o homem estava prestes a suicidar, quando o outro viu e tentou impedir. Começou a conversar com ele, foi articulando para tentar impedi-lo de pular. Depois de muita conversa, os 2 pularam. Não estava preparado. Então o Senhor deixou 2 denários. Se prepara. E se por um acaso, pastor, está difícil, se por um acaso o missionário está doloroso, aguente a mão e continua cuidando, porque quando eu voltar eu vou te dizer. Nós estávamos falando isso ontem, né? Tem uma diferença daquele que é salvo na última hora, né, Léo? E daquele que é salvo depois de um trabalho incansável de curar feridas de quem está na beira do caminho. Os 2 vão estar salvos. Os 2 vão estar no reino, ou no paraíso, por discussão que nós vamos terminar de fazer, mas com certeza terá as galardão diferenciado. Eu quero que você entenda que o bom samaritano não é uma pessoa que vai vir até você, te dar um abraço e falar assim, fica firme. Não. O bom samaritano vai vir até você e falar assim, eu vou te salvar da morte e te levar para a vida eterna. O bom samaritano não é aquele que vai falar assim para você, amanhã Deus vai abrir uma porta de emprego e você vai ter dinheiro. Não. O bom samaritano é aquele que vai chegar e falar assim, você estava no mundo do pecado, mas agora eu estou te levando para uma hospedaria e a partir dali você vai ser curado, tratado e salvo. Amém. Não saia da hospedaria. Por mais que você encontre um doutor da lei, um sacerdote ou um levita, não saia da hospedaria, porque foi o bom samaritano que te colocou aqui. Foi o Senhor Jesus que te colocou aqui para curar teu serviço. E hoje você tem um pastor, e a ordem desse pastor é, cuida dele até eu voltar. E é isso que eu vou fazer. E os 2 denários que ele me deu estão aqui. Está comigo. E eu vou gastar tudo com vocês. Porque eu tenho a certeza que ele vai voltar. E está voltando. Porque ele me deu o suficiente só para 2 dias, irmãos. Está acabando o tempo, está voltando. Cuide-se. Não saia da hospedaria. Não saia da igreja. Porque lá à beira do caminho é complicado. À beira do caminho é difícil. Estava quase morto. Vocês estavam quase mortos. Não volte para a beira do caminho. Fique firme na verdade e terá a vida. Amém? Amém? Esta é a exegese principal da parábola do bom samaritano. Glória a Deus. Ele não quer te dar uma vida agradável, ele quer te dar uma vida eterna. E ele não quer te dar uma vida boa tão somente, né? Pode ser que ele queira também
depende da situação de cada um, do relacionamento com Ele. E próximo, Ele quer te tirar da beira do caminho, curar suas feridas, e o inimigo fez. E o pior que o inimigo ele não veio fazer a ferida, né? Porque seria melhor, né? Se aparecesse aquele chifrudão todo feio lá e nos tirisse. Ele usa algumas pessoas para fazer isso. E se nós não abrirmos os olhos espirituais, eu vou olhar o irmão que me feriu e falar assim: eu odeio esse irmão, com esses olhos físicos. Mas quando eu olho, abro os olhos espirituais, não foi ele que fez isso. Não foi ele que fez isso. Alguém usou ele. Está dando para compreender? Por isso que o Senhor Jesus ensinou: perdoa aqueles que te ferem, assim como o Senhor Jesus tem te perdoado. Porque muitas vezes Ele te feriu porque Ele está tão machucado que Ele tentou se defender e acabou te ferindo. Ele feriu porque Ele está tão possuído e usado pelo inimigo, foi o inimigo tentando te matar. Ele não só não quis. Então permita ser curado pelo óleo que representa o Espírito Santo na sua vida. E aí é você que vai curar ele. Eu já tive experiência de pessoas que eu brigava, que gostavam muito com a cara dele. Hoje nós somos tão amigos. Quando eu vim de volta pela primeira vez, eu lembrei do meu líder de jovens. O menino picante. Pior do que o senhor com a lanterninha no fundo do ônibus, olhando os meninos jogando cachorro. Nós queríamos pular no meio da piscina 3 horas da manhã, ele não deixava não. E ele parece muito com você. Quando eu cheguei aqui, eu vi de novo assim: bicho, arrumei problema de novo, vai ficar me segurando. E no caso do meu livro de Jó, não foi usado pelo inimigo, foi usado por Deus mesmo. E tem pessoas que Deus usa. Deus usa o pastor para curar tuas feridas. Você fica com raiva do pastor? Não estou te repreendendo, não. É normal. Quando eu era criança, eu caí e machuquei meu joelho. Mãe chamou a enfermeira Sheila veio e fez o curativo em mim. Eu xinguei ela todinha. E fiquei com raiva dela um tempão. Hoje eu entendo que ela estava fazendo bem para mim. Esses dias eu vi ela e falei: você me desculpa, eu te xinguei quando eu era criança que você costurou meu joelho. Ela nem lembra disso. Eu te xinguei todinha. E não fez, sabe? E é assim que acontece. Mas quando vocês entenderem, abrir os olhos espirituais, compreenderão que mais do que uma vida boa nesta terra, com esse corpo que vai voltar para a terra, Deus te quer dar uma vida eterna. E Ele falou comigo: pode cuidar porque eu vou voltar. E se você gastou algo a mais, eu vou restituir. Eu não estou pensando na restituição. Eu estou pensando na hora que Ele voltar, eu falo assim: está tudo sarado. Glória a Deus. Está todo mundo gordo, bonito e bem cuidado. Glória a Deus. Que alegria que vai ficar em nós. Você cuidou tudo sozinho? Não. Quando eu cheguei aqui, eu estava mais ou menos encaminhado. Deu para compreender, irmãos? Então fique esperando nós embora. Vocês não querem embora, eu quero. Vai de chuva. Não sei como você entrou aqui essa noite, mas eu sei que também não quero saber, não faz diferença para mim. Mas quando você sair, vai sair fácil. Se você entrou aqui morto, quase morto, ensanguentado, muitos passaram de lá, o Senhor Jesus vai derramar o próprio sangue deles em tuas feridas. O óleo que representa o Espírito Santo em sua vida vai atar as suas chagas. Eu creio que ele até fez isso já. Porque se você está na estalagem, é porque ele já te resgatou. Se você está aqui, não é à toa. Como é que antes sofreu tanto? Ele chega com o corpo indo para você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia o setor espancaram tudo. Espancaram ele até no chão. No mesmo lugar vai passar uma vida. Quem sabe uma canção para Deus ele cantou. Tradicionalismo. Vemos, cantamos, oramos, louvamos, e o irmão do lado perecendo nós vemos. Senhor Deus, hoje, Pai, nós compreendemos que o Senhor é o bom samaritano, que nos tirou da beira do caminho e nos trouxe até a igreja.
E por mais, meu Pai, que aqui nós às vezes nos encontramos com aquele que passou de largo, com aquele que não se importou com nossas dores, nós sabemos, e a tradição nos diz, o Senhor é quem nos cura, o Senhor é quem nos salva. Sendo assim, Pai, obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por me tirar das mãos de Satanás, por me tirar das mãos dos salteadores. Obrigado, Deus, por me trazer para essa estalagem tão linda, com pessoas tão boas que têm cuidado de nós. Que possamos, meu Pai, estar sarado, bem cuidado, e possamos, meu Pai, estar preparado para quando o Senhor voltar. E traga mais pessoas para cá, meu Deus, para que nós possamos amar ao próximo. E assim como o Senhor curou nossas chagas, meu Pai, nós seremos usados pelo Senhor para curar as dores daquele que sofre e perece. Alô? Pode aumentar isso. Não passou, essa sacerdote fingiu que não viu, estava com pressa, tinha prioridade, chamava no mesmo lugar, passando a mim, estava pensando na minha dizendo eu te amo, acima de tudo, mas como assim mesmo, próximo ele não. Muitas vezes nós estamos esperando o outro, nós estamos esperando o próximo, e é o Senhor Jesus quem faz. Muitas vezes nós estamos magoados pelo irmão que não nos ajudou. O Senhor também, não sei o nome da sua religião. Eu sei, é o Senhor Jesus Cristo. Não sei o nome dele, sei muito bem lá, só sei que eu vou estar nos suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Senhor, quebrando o protocolo, Senhor, não tem tradicionalismo com ele. Ele foi até o chão. Siga ele, tocou em suas mãos. Derramou azeite em suas feridas. Enxugou teu sangue e te levantou. Fez a sua vida a essência dele. A imagem e semelhança dele. Ele deu a sua aparência. Nenhum que você queria oferecer. Não importa se existe alguém o bom samaritano apareceu, te trouxe para cá e disse que vai voltar. Oh Deus, obrigado, Pai. Com essa palavra o Senhor nos deixa confiante do seu retorno. E confiante, meu Pai, da restituição, do sofrimento que nós vem passando. Sabemos que a glória com o Senhor lá no céu, da Nova Jerusalém, será melhor. Ó Deus, nos ensina a amar o próximo. Nos ensina, Senhor, a ter compaixão, a se compadecer do outro. Em nome de Jesus. Você dá onde eles são tocados? Pai. Assim como a tradição dos apóstolos diz que todos que em união orar ao Senhor, o Senhor livre. Assim, unânimes, meu Pai, nós intercedemos por esse irmão que está com as mãos estendidas do teu lado. Como ato profético, nós entendemos que a tradição diz que há profeta. Eu profetizo, meu Pai. Se há fome nesta casa, vai haver fartura. Se há nesta casa, meu Pai, dor, vai haver alívio. Se há nesta casa guerra, agora vai ter paz. Porque essa pessoa vai voltar para casa, sabendo que está cuidado pelo Senhor. Sabendo que o Senhor derramou sangue nas feridas dela. Seja enfermidades da alma, seja meu Pai, problemas financeiros, eu sei que essa pessoa agora está, meu Pai, na estalagem. Eu te peço, meu Pai, me ajude, me abençoe a poder abençoar o próximo. Que as bênçãos possam estar por lá, meu Pai, na minha casa, nos meus celeiros. E meu Pai, afetar todos esses irmãos.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor levante o teu rosto, tenha misericórdia de ti, te dê a paz. Salve uns aos outros. Estamos despedindo. Quarta-feira nós estamos aqui. Irmãos, eu não posso deixar vocês ir sem antes consagrar. Fica a dificuldade comigo. A oferta, irmãos. Você que trouxe a oferta, tome com as mãos. Porque essa oferta que é usada para a manutenção desse tempo. Olha, visitante, aí tem. Mandou, cadê ele, Ricardo? Ô, glória, seja bem-vindo. Quem é do? Conhece? Você passou? Eu conversei com vocês? Eu conversei com vocês, não? Eu fui do lado. É aqui na sua? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, tá? Nossa estalagem, nossa hospedarias. Amém? Se você vai consagrar, tome com as mãos. Porque, irmão, se você tem dificuldade de devolver a vida do Senhor, que é 10%, não tem diferença nenhuma, porque aquele tem dificuldade de largar o alcoolismo, não tem dificuldade nenhuma do que aquele tem de largar a prostituição, porque você está amarrado. Quando você está amarrado no alto, você está amarrado em coisas que não é sua. A oferta é aquilo que o Senhor tocar no seu coração, mas o dízimo é uma devolução do Senhor. E aí nós usamos para comprar esse instrumento bonito, para pegar esse instrumento aqui, ó, para tocar. Esse aqui está aprendendo, eu postei, você viu? Então é para isso que está usando o dinheiro. Então se você trouxe, pode me consagrar. E estamos discutindo.